É um bom dia diferente, né, cara? Há poucas semanas atrás, a gente chegava aqui, né, desesperado, o que, que vai acontecer? Meu Deus do céu, aquele jogo, se empatar é milagre, se empatar é goleada. Há um mês atrás, o Luciano pediu socorro. São Paulo perdia de 3-0 para o Mirassol na estreia do Campeonato Brasileiro e na entrevista o Luciano pedia socorro, né? Para a gente entender como que é a dinâmica do futebol, né, cara? É um negócio, pô, maluco, velho. Mas vamos lá, vamos falar especificamente do jogo de ontem. O Crespo muda a formação e eu fiquei surpreso porque eu não vi notícia nenhuma a respeito do Arboleda. Pelo menos não dos nossos amigos, vocês e tal. Se vocês tinham alguma informação bem antes, eu não sabia. Chegou a escalação, falei, uai, cadê o Arboleda? Tá no banco? Cadê o no banco? Não tá no banco? O que aconteceu? Machucou no treino e tal. Então, já houve uma mudança aí da estrutura tática e que deu certo. Dessa vez deu certo. Também por causa do adversário. Espelhando o adversário. 3 times com 3 jogadores de meio de campo, desculpa, os 2 times com 3 jogadores de meio de campo, nenhum 10. 3 meio-campistas, segundos volantes, segundos volantes. O São Paulo ainda mais, né? Aquele Noriega é mais um primeiro volante, aí tem o Arthur e começou com o Edenilson, e o Edenilson foi muito mal, já substituído no primeiro tempo. E o São Paulo conseguiu competir no meio de campo, conseguiu equilibrar o jogo e mais do que isso, conseguiu comandar o jogo, se impor o tempo todo. A primeira finalização do São Paulo, se eu não me engano, foi o do gol do pênalti, ou não? Ou teve alguma antes? Não, foi uma finalização. A primeira foi, de fato, o chute. O gol foi o primeiro... Foi a primeira finalização. O gol do Lucas, isso. Mas ali já tinha uma imposição do São Paulo. Já tinha um domínio do jogo. Um controle total da partida, né? E isso que é desse meio de campo do São Paulo, desses 3 jogadores, que ainda, na minha visão, né? E como a gente gosta de falar, né, Chacon? A gente vai falar alguns pontos negativos no momento da vitória. Para quando chegar a derrota, infelizmente ela chega, gente, mais cedo ou mais tarde. Não falar, agora vocês querem me falar. Não, estou falando antes. Esse meio de campo de São Paulo é muito, muito legal de ver jogar. Porque eles tocam e passam, eles se movimentam, eles não têm uma posição fixa. O Bobadilha só joga lá na de meia direita, o Danielzinho só isso, ou o Marcos Antônio não. Eles têm liberdade de movimentação quando o São Paulo tem a bola. E isso é muito legal, isso é muito bom de ver dentro do campo. A movimentação deles, eles se procuram o tempo todo. E ainda junta, no jogo de ontem especificamente, a movimentação do Lucas e do Luciano, que eles também procuravam se movimentar, se procurando dentro do campo. Isso foi muito legal. Mas eu não posso deixar de falar que, em alguns momentos do jogo, o São Paulo fica vulnerável. Principalmente quando joga nessa formação com linha de 4. O São Paulo fica, assim, um pouco exposto à entrada da área, à frente da zaga. Mas como ontem foi um jogo de tanta imposição, que o São Paulo praticamente o jogo inteiro teve a bola, facilitou o trabalho. E, cara, agora eu quero falar de alguns pontos individuais específicos. Sempre analisando no contexto coletivo. Esse Marcos Antônio, ele é uma piada, irmão. Cara, é brincadeira que esse cara joga, mano. É brincadeira como ele tem uma leitura do jogo, um mapeamento do campo impressionante. Eu peço que se as pessoas não assistem o jogo dessa forma, por 5 minutos do jogo, observem só o Marcos Antônio. Não importa o que está acontecendo no jogo, observe só o Marcos Antônio. Ele se posiciona em todos os momentos, ele vai mapeando o campo, ele vai olhando, ele vai olhando o tempo todo, ele recebe a bola sozinho e tira a bola da pressão. Recebe a bola em condição de tirar a bola da pressão, porque ele lê o jogo muito bem. Quando a bola nem está perto dele, ele já tá mapeando tudo que acontece na volta dele. Em 2 toques ele tira a bola da pressão. Ele está à frente da jogada, né, Renan? Isso é toda hora, Chacon. Isso é toda hora, é impressionante. E ainda quando você pega ontem um time do Grêmio frouxo do ponto de vista da marcação, quero dizer, não jogadores frouxos, do ponto de vista da marcação, que você dá um mínimo de espaço para esse... Cara, ele deixou o Caleri na cara do gol, que por isso estava impedido e não foi gol. No lance do gol, ele lançou, no lance do pênalti, ele lançou o Danielzinho também. Então, cara, assim,
o que esse cara consegue fazer de comandar meio de campo, de ditar ritmo, de quebrar linha, de tirar a bola da pressão, do mapeamento total do campo, eu hoje não consigo ver ninguém no Brasil. Estou exagerando? Eu não acho. Acho que não, cara. Acho que não. No Brasil, eu não vejo um jogador... E ó que eu não ligo para a seleção brasileira, mas que ele tá merecendo, ele merece, viu? É um negócio impressionante, assim. Gabriel, repito, não tem... Aí, se a gente for falar nível de seleção brasileira, quando eu vejo os jogos do Newcastle lá, o Bruno Guimarães lá faz muito isso também. Ele também tem essa responsabilidade, ele também, na minha visão, no time dele, ele tem essa qualidade, essa capacidade. Cara, mas... E desdenham do jogador como o Marcos Antônio muitas vezes, mas pode ter certeza que o primeiro jogo bom que ainda não foi feito pelo Paquetá, você pode ter certeza que vai ter muita gente na mídia falando que tem que pegar a seleção brasileira, né? Então, assim, o Paulo Chico também bate em Francisco, né? Por que você não vai dar chance para o Marcos Antônio numa seleção brasileira? Falando de seleção brasileira, porque assim, Renan, concordo com tudo que você disse e eu vou um pouco mais além. Hoje, no time do São Paulo, quando a gente tem a escalação, vamos esquecer o Marcos Antônio. Tempos atrás, quando a gente olha a escalação do São Paulo, quem que é o jogador que você pensava a primeiro momento em falar assim, pô, a gente tem que fazer uma marcação dupla em um jogador? Eu acho que todo mundo ia falar, Lucas Moura, correto? Pô, o cara é diferente, o cara vai fazer um contra um, vai pingar para cá, pingar para lá, você não sabe o que vai fazer. Eu acho que hoje esse cara é o Marcos Antônio. Se você tiver uma marcação individual no Marcos Antônio, ele vai dar um jeito de, escapar de você, 2, adiantar a jogada e te deixar na merda. Então, o Marcos Antônio hoje está jogando muita bola. Então, por isso que eu falo, Marcos Antônio merece sim ser considerado para a seleção. E eu tenho certeza que a boa vontade que tem com o Paquetá e terá a boa vontade com o Paquetá que vai para a seleção, certamente ele vai ter bons jogos e tudo mais. Até agora não foi. Então, você vai ver a boa vontade com um e a má vontade com o outro. Pode esperar. Não, isso já é esperado e, de certa forma, para mim, até normal. Alguns no chat citaram outros jogadores, como a Arrascaeta. São características completamente diferentes. E, repito, com a característica do Marcos Antônio, não tem nenhum no nível nacional hoje. Não tem nenhum no nível nacional. Né? Repito, a nível mundial de jogadores brasileiros, o Bruno Guimarães. Cara, porque é assim, impressionante o que ele faz. A leitura de jogo, eu gostaria de voltar uns 15 anos na minha vida e ter a oportunidade de correr para esse cara, mano. Fala, amigão, fica aí, faz sua movimentação que eu vou descer a porrada aqui e, cara, e ninguém chegar perto de você, malandro. É impressionante, dá gosto ver o cara jogar. Sabe, ó, se eu jogasse hoje no São Paulo, bola no meu pé era do Marcos Antônio. Bola no meu pé era do Marcos Antônio. Tô aqui, vai. Se movimenta, vai receber e faz o time andar, faz o time jogar. O Enzo toda hora aparece, pumba, bola no Enzo, sozinho, num para um. Vai do outro lado, mesma coisa. Cara, é impressionante, velho. É impressionante. E concordo, Chacon, muito menos visto. Quero falar da... Não sei se a gente vai pontuar alguma coisa individual depois. Ou... Vamos falar do Lucas Amon, do Sabino, muita coisa aí pra gente falar. Então beleza. Pô, São Paulo joga muito bem, deixa a gente tranquilo. Faltam de 45 menos 7, faltam 38 pontos. Exatamente. Em cima disso também que ele falou, Chacon, dessa parcial da tabela, o atual momento da tabela é o seguinte: São Paulo é o líder, o Bahia do Rogério Ceni é o vice-líder e o Corinthians é o último colocado. Hashtag vem meteoro, Chacon. Por mim acaba, né? Por mim acaba. Teve uma coisa muito boa. Eu gosto muito daqueles memes bem toscos, sabe? Bem chucro. Eu gosto bastante. Aí tem esse daqui, ó. Algum líder online. Isso daqui deve ter sido usado há muito tempo, né? Eu gosto muito dessas bobeiras. E é isso, meu. Acho que o torcedor tem que aproveitar esse momento mesmo. Dorme líder. Provavelmente vai acabar perdendo essa liderança ao final da rodada, mas foda-se, porra, dormir líder. Há quanto tempo que isso não acontecia, né? E outro, São Paulo 2 vezes, né? Porque eu não consigo dissociar Rogério Ceni de São Paulo. Então, São Paulo líder, Rogério Ceni em segundo lugar. Então,
Isso é bom. Também tem isso, né? São 2 vezes São Paulo duplamente na liderança. Também parabéns aí para o Rogério aí no trabalho que ele está fazendo no Bahia. Espero que ele fique sempre em segundo em relação ao São Paulo, né? O São Paulo vai ser sempre a prioridade, mas o Rogério torce tudo de bom, menos contra o São Paulo. Mas é isso, é sensacional, né? Sensacional o momento que tá. E assim, eu acho que o mais importante, né? Quando a gente fazia as críticas e avaliações 5 rodadas atrás, eu acho que eram totalmente justas e válidas. A preocupação era muito justa e válida também, porque o São Paulo não jogava bola, só que o São Paulo passou a jogar muita bola. E aí eu discordo, eu não acho que a camisa tenha pesado, por exemplo. Eu acho que o trabalho foi bem feito, porque eu acho que quando a gente fala que a camisa pesa, a gente exclui o trabalho bem feito. E quando a gente faz uma crítica, poxa, o Crespo errou aqui, os jogadores erraram ali, o espaço vem sendo dado. Lembra, Renan, a gente falando muito do espaço deixado, buraco deixado entre o meio-campo e a defesa. Isso parece ter sido acertado. Então, quando a gente atribui apenas a camisa ter pesado, as vitórias terem acontecido, a gente tira o mérito do acerto do Crespo nisso. Então, quando a gente chega e fala, Crespo errou aqui, aqui, aqui. Hoje a gente tem que chegar e não tem que falar, agora a camisa pesou, é sorte, é mística, não tem porra nenhuma disso, com todo respeito. Isso daí é trabalho muito bem feito, e aqui é o atual do Crespo, que a gente pode falar, errou numa substituição, acho que deixou um pouco mais exposto ali, faz parte. Aqui, acho que teve muito cruzamento, muito erro de finalização, devia ter aproveitado mais, são outros pontos. Cara, a chance do Tapia, eu tava revendo aqui do estádio, pareceu menos pior, né? Mas eu tava vendo no play, ele chegou assim, trombando, ele tinha total condição, era só empurrar pro gol, né? Mas aí de chance que perdeu é brincadeira, cara. O Tapia é exatamente isso. O Tapia é o cara que vai pegar uma bola embaixo do gol e não vai conseguir acertar. E é o cara que vai pegar a bola e tem 3 na frente dele e só ele achará uma boa ideia, chutar e vai fazer o gol. Então isso está no combo Tapia. O Tapia tá aí. Você vai ter que estar preparado para as 2 coisas. 1, ele perder gol embaixo da trave. 2, ele fazer gol em clássico improvável. Então esteja preparado para as 2 coisas. Mas assim, é mérito do São Paulo estar nessa situação. É mérito e trabalho do Crespo e do elenco. Então, no momento que a gente critica, a gente vai criticar. É isso. Até mesmo nas vitórias. Mas no momento que está jogando bem e jogou de forma dominante, o próprio Crespo, perguntei para ele, qual foi a última vez que o São Paulo jogou de forma tão dominante? Que você chegou no final, fez uma avaliação e falou, o São Paulo dominou. Ele falou, você vai ter que me ajudar a lembrar. Porque não tem, todo jogo é bem complicado, mas o de ontem, São Paulo foi dominante do primeiro ao último minuto.